Nunca imaginei que uma simples ligação pudesse transformar minha vida completamente, mas foi exatamente isso que ocorreu. Era uma tarde fresca de outono em Brasília quando meu telefone começou a piscar com um número que não reconhecia. Estava prestes a ignorar, mas algo dentro de mim insistiu que eu atendesse. Ao fazê-lo, a voz que ouvi do outro lado era inconfundível. Apesar do tempo que passou, era Samantha. É Isabela, ela disse, com um tom que misturava uma formalidade estranha e algo que eu não conseguia decifrar. Isabela, respondi, tentando soar confiante. O que está acontecendo? Minha irmã, com quem havia me distanciado, ligou para informar que nossa avó havia falecido. A notícia em si foi um choque, mas pelo jeito como ela falou, ficou claro que havia algo mais por trás. Só queria te avisar, disse ela, com um toque de desprezo na voz. Imagino que você esteja ocupada com sua vida simples. Quase consegui ouvir seu sorriso pelo telefone, suas palavras eram dolorosas, mas fiz o possível para não demonstrar isso. Obrigada por me avisar. Farei os arranjos para ir. Não eram apenas suas palavras que feriam, era a avalanche de memórias que elas traziam. Durante nossa infância, Isabela sempre foi a filha favorita. Tinha a preferência de nosso pai e um certo carisma que parecia fazer tudo fluir para ela. Eu, por outro lado, frequentemente permanecia à sombra, mesmo tentando brilhar. Meus esforços pareciam sempre ser desconsiderados. Não tínhamos nos falado muito em anos, desde que ela levou Carlos de mim. Decidi cortar laços com ela e, consequentemente, com o restante da família. Não era somente a traição, era o reflexo do tratamento desigual que sempre senti. Carlos Souza foi meu noivo, ele era o amor da minha vida e tínhamos sonhos conjuntos para o futuro. Isso tudo mudou quando Isabela, com seu charme sedutor, entrou na história. Carlos me deixou por ela, e eu fiquei devastada. Não era apenas um relacionamento desfeito, era uma traição que deixou cicatrizes profundas. Nossa família sempre foi cheia de conflitos. Meu pai, rígido e inflexível, favorecia Isabela por sua semelhança com ele. Minha mãe, embora carinhosa, frequentemente se mostrava neutra. Ela tentava apoiar ambos, mas era evidente que Isabela sempre era a favorita. Após a separação, decidi tomar um rumo diferente. Deixei meu trabalho como administradora escolar para me dedicar ao cuidado da minha filha, Lilian. João, meu marido, era um executivo de tecnologia que me apoiava e me amava incondicionalmente. Tínhamos uma casa acolhedora nos subúrbios e uma vida que, apesar de modesta, era repleta de amor. Lilian, nossa filha de 6 anos, era a luz de nossas vidas. Ela tinha uma paixão por desenhar e possuía um canal no YouTube popular onde compartilhava suas criações artísticas com o mundo. Apesar das conquistas em minha vida pessoal, a ligação de Isabela trouxe à tona uma onda de sentimentos antigos. A ideia de retornar à casa da família para o funeral me causava ansiedade. Não visitava aquele lugar há anos, e as lembranças eram agridoces. Nossa avó sempre foi uma fonte de bondade em nossa família. Era a única que me apoiava sem reservas. Sua morte sinalizava o fim de uma era, e agora, com a ligação de Isabela, parecia que eu estava sendo arrastada de volta para um mundo que tentei deixar para trás. Os dias que se seguiram foram dedicados aos preparativos para a viagem. O pensamento de reencontrar Isabela me deixava em um estado de expectativa e temor. Não se tratava apenas do funeral, mas de confrontar a dinâmica familiar que havia moldado minha vida de tantas maneiras. A sensação de que havia mais por trás da ligação de Isabela do que apenas o aviso da morte de nossa avó não saía da minha mente. Quando chegou o dia do funeral, encontrei-me em pé diante da antiga casa da família. Ela parecia exatamente como a lembrava, imutável e, ao mesmo tempo, de uma maneira estranha, diferente. Era como se as paredes estivessem impregnadas com os ecos de nossa infância, risadas e brigas, sonhos e desilusões. O interior estava carregado de tristeza e nostalgia. Reconheci rostos familiares, alguns expressando dor e outros ocultando segundas intenções. Enquanto me movia entre a multidão, avistei Isabela, seus olhos avaliando a sala com uma indiferença ensaiada. Cercada por pessoas que se penduravam em cada uma de suas palavras, seu charme continuava tão poderoso como sempre. Eu a observava, sentindo um desconforto crescente. Apesar dos anos e da distância, parecia que ainda estávamos presas na mesma antiga rivalidade.
A presença de Isabela era um lembrete afiado das dinâmicas familiares que sempre moldaram minha vida. No meio da cerimônia, enquanto elogios eram proferidos, Isabela conseguiu me cercar. Samantha, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos, quanto tempo? Forcei um sorriso e respondi, sim, realmente faz. Como você tem estado? Ah, você sabe, ela respondeu, sua voz transbordando uma falsa doçura, a vida tem sido interessante. Senti a tensão subjacente em suas palavras, a mesma rivalidade antiga que nunca desaparecera completamente. Ao observá-la, percebi que esse encontro não se resumia apenas a lamentar nossa avó, mas a confrontar o passado, as traições e as escolhas que moldaram nossas vidas. Mal sabia eu que essa reunião abriria caminho para revelações que desafiariam tudo o que pensava saber sobre minha irmã e nossa família. Os dias que antecederam o funeral foram repletos de tensão e sentimentos não resolvidos. Tentei me concentrar na minha família, João, Lília e nossas rotinas diárias, mas era impossível ignorar a iminente reunião com Isabela e com a família da qual eu me afastara. Os ecos familiares, embora dolorosos, eram muito palpáveis. No dia do funeral, o ar estava carregado de tristeza e emoções reprimidas. A casa da família estava cheia de parentes e amigos prestando suas últimas homenagens. Com seu charme desgastado, a casa parecia nos observar como um velho amigo que guarda segredos. As paredes estavam pesadas com as marcas de discussões passadas, risadas e verdades não ditas. Ao entrar na sala de estar, senti o olhar de Isabela sobre mim. Sua presença era tão imponente quanto sempre, seu exterior polido escondendo a rivalidade que sempre existiu entre nós. Não demorou muito para que ela se aproximasse novamente, seu sorriso agora mais autêntico, mas ainda assim carregando um toque de rigidez. Queria muito conversar, disse Isabela, sua voz tingida de curiosidade. Faz tempo que não temos a chance de trocar ideias. Forcei um sorriso, tentando manter minhas emoções sob controle. Sim, realmente faz. Como as coisas têm sido para você? Ah, você sabe, Isabela respondeu com um gesto de mão despreocupado. Ocupada, mas tudo certo. Tenho certeza de que você ouviu da família sobre como têm sido as coisas para mim. Acenei, embora não estivesse completamente a par do que ela se referia. A última vez que soubera de nossos pais, Isabela levava uma vida de luxo em São Paulo. As histórias que ouvi pareciam retratar um quadro de sucesso e perfeição, mas eu sabia que era melhor não acreditar apenas nas aparências. Durante a vigília, Isabela fez questão de exibir o que considerava seu sucesso. Ela falava sobre sua vida em São Paulo, seu estilo de vida sofisticado e suas supostas conquistas. Parecia que estava tentando ofuscar todos, provando que sua vida era melhor do que a minha. Eu a observava com uma mistura de curiosidade e irritação. Sabia que, por trás de sua fachada confiante, havia uma teia complexa de mentiras e manipulações. Era difícil ignorar como mencionava Carlos Souza, meu ex-noivo e agora seu ex-marido. As referências casuais a ele e suas tentativas de mostrar que não se importava com o casamento fracassado pareciam como sal em uma ferida antiga. Carlos já fora o centro do meu mundo, havíamos planejado um futuro juntos, até que Isabela, com seu charme e astúcia, o levou de mim. A traição me deixou de coração partido e desiludida. Ver Isabela exibir sua vida de forma tão casual era um lembrete doloroso da dor que eu lutava para superar. Decidi confrontar Isabela sobre o passado, na esperança de encontrar um fechamento. À medida que a multidão começou a se dispersar, puxei-a para um canto tranquilo da casa. Isabela, podemos conversar? Perguntei, tentando manter a calma. Ela me olhou, os olhos se estreitando levemente. Claro, o que você quer discutir? Preciso entender por que você teve que tirar Carlos de mim, disse, lutando para manter a voz firme. O que te fez pensar que poderia simplesmente levá-lo embora? A expressão de Isabela passou de uma falsa alegria para algo mais frio e calculado. Samantha, não se trata de tirar nada. Carlos e eu tínhamos uma conexão, você simplesmente não percebeu. Você o manipulou, retorqui, sentindo a raiva emergir. E a nossa família apoiou isso. É fácil pensar assim, Isabela respondeu, seu tom defensivo se fazendo presente. Mas a verdade é que você estava tão focada em sua vida que nunca viu o que acontecia ao seu redor. O que começou como uma conversa civilizada rapidamente se transformou em uma batalha verbal, com cada uma de nós lançando acusações e feridas antigas no ar.
Não era apenas sobre Carlos, era sobre nossa infância, a rivalidade, o favoritismo e a dor que sempre nos separou. A conversa se tornou um jogo de palavras, onde tentávamos encontrar a verdade em meio à dor e à traição. Ao final, estávamos ambas exaustas, mas havia uma sensação de libertação, um passo em direção a um possível fechamento. Após o funeral, voltei para Brasília com a mente cheia de reflexões. Isabela poderia ter sido uma figura desafiadora, mas nossa conversa havia aberto um caminho para a cura. Comecei a refletir sobre como as experiências moldam quem somos e como, mesmo na dor, pode haver um caminho para seguir em frente. Com o passar das semanas, comecei a reavaliar não apenas meu relacionamento com Isabela, mas também a forma como a rivalidade havia me definido. Sabia que o passado não poderia ser mudado, mas talvez houvesse espaço para compreensão e reconciliação. Assim, começamos a nos reconectar. No final, o que começou como uma ligação inesperada se transformou em uma oportunidade de curar velhas feridas e encontrar um novo significado em nossa relação. A vida é cheia de reviravoltas, e às vezes, os acontecimentos mais inesperados nos conduzem ao caminho da autodescoberta e da reconciliação. Uau! Essa história me fez refletir muito sobre relacionamentos e reconciliações. O que vocês acharam? Já passaram por situações assim com alguém próximo? Quero saber suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de curtir e seguir o canal para mais histórias como essa. Até a próxima!